E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal de novo. Peço desculpas por não ter postado um vídeo tão logo. Teve muita correria, seleção de mestrado, finais da Pro Player, da campeonato. Eu mudei de casa, mudei de apartamento, ainda estou arrumando aqui tudo para que os vídeos sejam mais legais, fiquem mais bonitos, já que o que está aqui não ajuda tanto, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre como a psicologia ajuda de fato os jogadores e tirar algumas dúvidas ali que o pessoal costuma fazer muito comumente. Beleza? Vamos lá? Então, o assunto de hoje, como eu disse, é sobre essas perguntas que normalmente fazem de como a psicologia vai de fato ajudar algum jogador, ou algum atleta, alguém que quer ser profissional, alguém que quer melhorar, que quer jogar mais. E a pergunta que normalmente dizem assim é, como é que eu melhoro minha atenção? Ou como é que eu aumento minha concentração? Eu erro muito fácil. Eu me desconcentro. Eu perco a atenção e aí não sei mais o que eu estou fazendo. Esse tipo de coisa. Tá? Então, eu trabalho de uma seguinte maneira. A partir do que eu tenho construído até agora, cientificamente, com os estudos e com os testes que a gente faz. Para mim, antes de começar um trabalho que é especificamente mental, a gente tem que fazer uma preparação antes. Eu digo isso como se fosse uma fundação, sabe? Antes de eu decorar a casa, eu preciso das paredes, eu preciso do piso, eu preciso ter a base da casa pronta, para aí depois eu poder fazer alguma coisa melhorada. Então, a mesma coisa assim no nosso corpo, na nossa mente. Antes de eu conseguir fazer alguma coisa mais aperfeiçoada, eu preciso da base, né? Eu vou usar sempre a palavra de psicologia do esporte eletrônico, para diferenciar um pouco da psicologia do esporte tradicional, porque embora elas sejam extremamente próximas e a gente use hoje em dia a psicologia do esporte para o esporte eletrônico, eu acredito que existem algumas particularidades que é do esporte eletrônico. E aí eu uso muito sempre o nome completo com o esporte eletrônico para que as pessoas possam começar a se acostumar e quem sabe mais pessoas possam investir em desenvolver pesquisas especificamente para o esporte eletrônico para ajudar nessas diferenças, né? Mas voltando lá, sobre a fundação, o nosso corpo ele é completo, tá? Então não adianta eu querer tirar meu cérebro do corpo, que não vai adiantar. O meu corpo não vive sem o cérebro, meu cérebro não vive sem o corpo. Embora tenha muita gente que eu acho que não tem muito cérebro aí, mas isso é outra história. O que eu quero dizer é que o corpo e o cérebro fazem parte desse conjunto. Tá? Então não adianta eu querer aperfeiçoar, melhorar minha mente, ter, sei lá, uma mente de ferro aqui, controlar as pessoas que nem o professor Xavier, se eu não consigo ainda nem cuidar do meu corpo, nem da base dele. Então, por isso, o que eu uso muito quando eu trabalho com jogadores ou com atletas é a sigla AFAD, que são as três coisas básicas: atividade física, alimentação e descanso. Tá? Tá, mas se eu jogo o dia inteiro sentado, por que eu preciso de atividade física, cara? É óbvio, porque o seu corpo, ele é um todo. Do mesmo jeito que o seu corpo precisa de atividade, sua mente precisa de atividade. E se você dá atividade somente para sua mente, fica faltando para o seu corpo. E isso afeta o equilíbrio geral do seu sistema. Tem uma coisa que a gente fala que se chama homeostase. Isso significa, mais ou menos, né? O equilíbrio do seu corpo. Então, o seu corpo tem que ter equilíbrio. Tem que ter água suficiente no seu corpo, tem que ter nutrientes, ele tem que estar bem ativo, tem que estar relaxado quando for descansar, ele tem que se recuperar das coisas, porque normalmente você gasta energia, gasta nutrientes e gasta várias coisas do seu corpo e você tem que recuperar depois. Né? Suas células, seus sistemas estão ali trabalhando, e depois você tem que repor o que está faltando. Ok? Então, por isso a gente tem que sempre entrar no nível de homeostase, de equilíbrio. Para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa também trabalhar as questões do nosso corpo. A atividade física ela é básica para que a gente consiga sempre estar transportando, sempre estar fazendo esse equilíbrio do corpo. Eu preciso mandar sangue para todas as partes do meu corpo, eu preciso limpar todas as partes do meu corpo, para que assim aquilo que vá para o meu cérebro seja também positivo, né? Seja também ideal, controlado, bem controlado, e eu tenho esse nível de equilíbrio.
Além disso, tem outras coisas que eu vou falar nos próximos vídeos, num específico sobre atividade física, mas existe um hormônio que é liberado quando a gente faz atividade física, que esse hormônio ajuda o cérebro a criar mais conexões neurais, que é extremamente importante para quem trabalha, para quem é profissional nos jogos eletrônicos. A segunda parte é a alimentação. Então, que nem eu falei, a gente gastou energia, gastou nutriente e tem que repor. Mas tem que repor da onde? Eu não vou fazer isso do ar aqui, ó. Estou com nutriente. Não, não é assim que funciona. Eu preciso pôr nutriente a partir de alguns alimentos. E eu preciso pôr alimentos que tenham esses nutrientes. Não adianta eu comer, sei lá, uma batata frita achando que ela vai ter cálcio suficiente para o meu cérebro. Não, não vai ter, cara. Não tem batata frita, não tem cálcio ali suficiente para o teu cérebro. Tá? Não adianta. E também não adianta eu colocar coisas que são tão negativas ou pesadas, como excesso de gordura, excesso de açúcar. Eu digo excesso porque um pouquinho é importante para o nosso corpo, mas excessos são ruins. Então, excesso de açúcar, excesso de gordura, que daí não adianta também eu comer outra coisa saudável junto, que o meu corpo não vai dar conta do mesmo jeito. Inclusive, eu já trabalhei com um jogador que pediu uma dica lá, porque queria melhorar a atenção com a alimentação, e aí eu dei dica um suco verde, que ajuda bastante, porque tem bastante fibras, então ajuda para o corpo. O jogador também queria manter um físico mais bonito, queria emagrecer e tal. E tem bastante cálcio, a couve tem bastante nutrientes positivos para as folhas verdes em geral, né? Tem bastante nutrientes positivos para o cérebro. Só que o cara tomava o suco verde de manhã e logo depois comia 3 caixas de chocolate. Aí não adiantava nada, né? Tipo, ele já enchia de açúcar, de gordura e muito menos, já não ajudava o cérebro, muito menos emagrecer, né? Então, você tem que ter uma certa rotina e também um controle, né? Tipo, eu tenho que colocar os nutrientes positivos e tenho que retirar os nutrientes que são ruins para o meu corpo, e eu tenho que fazer isso por vários dias. Não adianta fazer isso durante a primeira hora da manhã e depois parar. Também não adianta fazer durante um dia, 2, 5, e depois achar que não preciso mais. Eu preciso ter uma rotina positiva na minha alimentação. Colocando esses ingredientes, colocando esses nutrientes, e dando tempo para o meu corpo se acostumar com eles. Os primeiros dias, às vezes, a gente tem até umas reações meio ruins, fica meio enjoado, com dor de cabeça, mas é porque o corpo tem que se acostumar com essa nova vida, com essa nova alimentação, né? Então, o segundo ponto, além de positividade física, é a alimentação. O último ponto é o descanso. O descanso é porque não adianta eu trabalhar o dia inteiro, não adianta eu querer que o meu cérebro trabalhe o dia inteiro, se eu não dar um tempo para ele depois se recuperar. Então eu preciso descansar, preciso do sono. Ah, eu jogo, preciso treinar 14 horas por dia. Beleza, mas você precisa também dormir 8 horas por dia. Você precisa dormir, às vezes, algumas pessoas precisam dormir menos ou mais, mas o mínimo do mínimo do mínimo é 6 horas. Tá? Então, 6 horas ainda é pouco. Mesmo sendo um mínimo aceitável, ainda é pouco. Então, o ideal é dormir ali umas 7, 8 horas. 8 horas acho que talvez é o ideal, mas algumas pessoas não conseguem dormir 8 horas exatamente. Então, pode ser umas 7 horas e meia, 8 horas e meia, 9 horas. Aquilo que é necessário para o seu corpo e para a sua mente estarem bem descansados, tá? Porque é esse momento onde a sua mente vai colocar e vai se reconstruir. É onde a gente transforma a memória de curto prazo em longo prazo. É onde o nosso corpo se restabelece com os nutrientes e energia necessária para o próximo dia. Além de que o nosso corpo tem meio que um relógio ali dentro, um relógio biológico, vamos assim dizer. E nesse relógio, existem algumas horas específicas do dia que são melhores para a gente se recuperar. Tá? Então, normalmente, à noite é quando o nosso corpo está mais propício para se recuperar. Então, cara, no mundo perfeito ideal, a gente dormiria às 8 horas à noite, né? Sei lá, de umas 11 da noite até umas 7 da manhã. O problema é que a gente não vive nesse mundo ideal. E a maioria das pessoas joga à noite, né? Então, se você tem que estar se acostumando com um novo horário, se acostumando com colocar um tempo diferenciado no seu relógio biológico, se você consegue lidar bem com isso, e seu corpo está acostumado com isso, tudo bem dormir mais tarde no horário, ou acordar um pouco mais tarde no horário, desde que mantenha essas horas de sono. Mas é importante você pensar em alguns pontos, como tem que ter um lugar que seja agradável para se descansar, que você não, sei lá, não vai dormir no sofá, né, ou dormir no chão, porque você não vai estar com o corpo
de uma forma que ele esteja tranquilo, calmo, para poder descansar bem. Depois vai acordar aquela dor na nuca, torcicolo e blá blá blá, e aí é ruim, tá? Então tem que estar bem escuro, para que o seu corpo perceba que, sinta pelo menos como é o horário de dormir. Então não adianta dormir tipo de frente com a janela aberta, e aí bate o sol na cara, e aí o seu corpo não vai descansar direito, tá? Então são coisas básicas, mas são importantes para que você consiga ter um bom descanso e o seu corpo se recupere bem para o próximo dia de trabalho. Porque se você quer ser profissional, esse é seu trabalho, né? Então você tem que dedicar para ter um bom dia de trabalho. Esses 3 pontos, atividade física, alimentação e descanso, eles são a fundação, a base para que a gente possa trabalhar depois sim os pontos específicos que vão ajudar na atenção, na concentração, na memória. Muitas vezes o jogador, o atleta, ele já vai sentir uma boa diferença quando ele começa a cuidar dessa fundação. Isso porque o cara não tem nutriente suficiente para o cérebro, o cara não dá descanso para o cérebro, o corpo dele está extremamente ativo porque ele não faz uma atividade, está faltando ali hormônio, está faltando homeostase, ele não bebe água suficiente. Então, o cara está todo desequilibrado. E aí o cara quer ter atenção? Não tem, não rola. Não rola porque o teu corpo não consegue nem dar o mínimo para o teu cérebro poder te dar mais atenção. Então, precisa sim cuidar dessas coisas básicas. Quando a gente fala lá do esporte tradicional, essas coisas básicas já são meio automáticas. Porque o cara já faz atividade física. Essa atividade física já é a atividade dele, já é o treino dele. Mesmo assim, eles normalmente fazem um outro trabalho de preparação física mesmo, com academia, pilates, fisioterapia, que é para ser um upgrade, uma coisa que aperfeiçoa mais. Então, essa parte da atividade física já é trabalhada com atletas de esportes tradicionais. A alimentação também, já é muito comum saber que atletas profissionais têm nutricionista para cuidar da alimentação. Porque eles precisam saber que eles têm que estar bem nutridos, têm que estar no peso certo, têm que estar com o corpo disposto para conseguir fazer as coisas. É a mesma coisa a gente, cara. A gente também tem que estar com o corpo disposto, também precisa de ter nutrientes para deixar o corpo disposto. Só que tem que ser alguma coisa que faça com que o meu corpo trabalhe bem. Não adianta eu encher um carro que é movido só a gasolina, eu tacar álcool no tanque dele, não adianta. Tá? Só encher de álcool. Não vai adiantar, vai dar problema ali dentro. Mesma coisa no nosso corpo. A gente precisa dos nutrientes certos, a gente precisa ter ali o alimento certo para ele. Tá? Cuidando dessas 3 bases, aí sim a gente pode começar a evoluir para as outras coisas, para melhorar a atenção, a concentração, a memória. Essas três fatores, que eu chamo de fundação, são uma base aqui, eles têm que ter um tempo para adaptação. Então não adianta você fazer hoje, achar que amanhã tá ó, beleza, joia. Não é assim. Você precisa de um tempo de adaptação. A gente normalmente coloca umas 3 semanas como tempo para que você se acostume a uma nova rotina, a ter novos hábitos. Talvez não precise dos 21 dias ali, mas pelo menos uma semana e meia, 10 dias, seguindo uma rotina, para daí sim você ir atrás das atividades específicas do cérebro, tá? Como a gente vai falar futuramente nos outros vídeos, que são atividades mentais, o treinamento mental, a concentração, a meditação, o mindfulness, que são técnicas que são extremamente positivas para quem está na área de jogos eletrônicos. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham aproveitado alguma coisa no vídeo de hoje, saibam um pouco mais das fundações. Nos próximos vídeos eu vou trazendo dicas, inclusive receitas para uma alimentação melhor. E conto com vocês aí, beleza? Deixem seus comentários, perguntas, sugestões, tudo que quiserem ali embaixo. E sigam nas redes sociais, ela tá aqui ao redor, tá? E é isso aí, valeu. Pessoal, a gente se vê por aqui. Abraço!